Olá, pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos, tá? Para essa nossa aula de filosofia, beleza? Espero que todos estejam bem, estejam cuidando direitinho da saúde, estejam em paz. Vamos avançar então aqui nos nossos estudos de filosofia, né? Pegue, por favor, o seu caderno, pegue aí seu material de anotação. Nós vamos dar continuidade ao, ao conteúdo que a gente estava estudando no capítulo 9 na aula passada, entendeu? Na aula passada, nós começamos o capítulo 9. Eu disse para vocês que, por ser um conteúdo um pouquinho extenso, né, com muitas informações, muitos conceitos, seria interessante também a gente ter ou estar trabalhando esse próprio conteúdo do capítulo 9 em dois momentos, que é o que nós fizemos. Tá? Na primeira aula, nós trabalhamos uma parte dele. Agora, nós vamos prosseguir e finalizar a reflexão filosófica a respeito do tema do capítulo 9. Beleza? Então, na aula passada, nós começamos a discussão a respeito desses dois termos aí, transcendência e imanência. Duas posturas básicas que os seres humanos usam para encarar o mundo e viver nesse mundo. Nós vimos assim, a definição básica de transcendência, nós vimos que transcendência refere-se àquilo que vai além, aquilo que se sobressai. Né? E nós vimos que ao longo da história e das reflexões filosóficas, a própria palavra transcendência fazia referência a algo absoluto, a algo superior, a uma divindade. E imanência, nós vimos que refere-se a algo que está aí no mundo, né? Algo que está aí presente no mundo, que é possível ser percebido, especialmente pelos sentidos. Aí nós vimos algumas teorias a respeito disso, né? Alguns pensadores dizendo assim, o transcendente ou transcendência é aquilo que se sobressai, que está além, que se refere ao oposto da imanência, ou seja, entre o transcendente e o imanente existiria então um abismo, uma distância entre isso aí. Né? Aí outras tendências, outras teorias diziam assim, existe sim essa distância entre o transcendente e o imanente, mas pelo fato de que o transcendente é um ser absoluto, uma divindade, cabe a ele, se ele quiser, romper, né, ou transpor esse abismo que existe entre o transcendente e o imanente. Né? Por outro lado, outras teorias, né, especialmente que nós vimos aí, Spinoza, dizia que essa ideia de transcendente não pode ser tão aceita assim. Por quê? Porque para ele, a divindade, né, Deus mesmo, seria um ser imanente, porque estaria presente na natureza. Então, a natureza é Deus, Deus é a natureza. Isso reforçava aquelas ideias do panteísmo, ou seja, Deus é tudo, Deus é natureza, Deus é tudo que está aí. E para finalizar essa primeira parte que nós estudamos na aula passada, nós vimos lá que para romper, né, ou para, melhor, para transpor esse abismo entre o transcendente e o imanente, Deus, por ser um ser transcendente, né, se revela para as religiões. Aí nós vimos as religiões, as três religiões do livro que você estudou na aula passada. O judaísmo, cristianismo e islamismo. Por que religião, ou religiões, melhor dizendo, do livro? Porque elas se baseiam em princípios, né, de que o escrito sagrado seria uma revelação de Deus ao ser humano. Né? Aí nós vimos que judaísmo e islamismo se aproximam pelo fato de aceitarem apenas essa transcendência de Deus, diferentemente do cristianismo, que entende que Deus é transcendente e imanente ao mesmo tempo. Por que transcendente e imanente? Transcendente porque representa a divindade, que é um ser superior, absoluto, está além. Imanente porque se revelou e se aproximou ao ser humano por meio de Jesus Cristo, enviado por Deus, que seria a manifestação de Deus no mundo, que Jesus Cristo assumiria, então, a condição humana, né, imanente, menos o pecado. E também não perderia a sua condição divina, a sua condição transcendente. Isso foi mais ou menos o que a gente discutiu, né, na aula passada, a respeito de transcendência e imanência. Agora,
como eu disse no último momento da nossa aula, né, da última semana, eu falei que hoje nós debateríamos um outro aspecto dessa filosofia a respeito da divindade. Deixa eu diminuir aqui a imagem para ocupar menos espaço. Vou ficar aqui um cantinho aqui. Então, nós vamos discutir na aula de hoje, né, os conceitos ou a ideia de Deus na visão das filosofias gregas antigas, especialmente as ideias que nós abordaremos aqui de Platão e Aristóteles. São dois pensadores que vocês, com certeza, já têm uma certa familiaridade com o assunto ou com o tema quando são citados esses dois pensadores. Tranquilos? Então, vamos lá. À medida que eu for explicando aqui, vai ser necessário você resgatar algumas coisas que você já estudou sobre esses dois pensadores aí. Tranquilos? Vamos lá, então. Conceito de Deus nessa visão da filosofia grega antiga. Do ponto de vista da filosofia, né, esse conceito do transcendental, do transcendente, de divindade, reporta, tá, faz com que a gente retome lá as ideias de Platão. Tá? Então, falou em Platão, é necessário que você recorde da visão dualista a respeito do mundo, né? A visão dualista que Platão tem a respeito do mundo. Que visão dualista é essa, professor? Vamos lá. Nós já explicamos em aulas anteriores o seguinte: a visão dualista de Platão baseia-se mais ou menos, tá, para ficar bem simples para você entender, em dois conceitos. Né? A ideia de que existem dois mundos, duas realidades, duas dimensões. O mundo sensível e o mundo inteligível. Tá? A dimensão dessa realidade sensível e a dimensão do mundo inteligível. O que seria essa realidade sensível? Mundo material, sujeito a constante transformação e possível de ser captada pelos sentidos. Para Platão, o mundo sensível, ou a realidade sensível, é esse mundo que a gente vive aqui, que a gente consegue perceber por meio dos sentidos. Captar essa realidade conforme a percepção sensorial que a gente tem do mundo. Né? A gente vê as coisas, a gente toca as coisas, experimenta as coisas. A gente coloca os sentidos em ação no processo de percepção desse mundo. Tá? Por outro lado, tem a dimensão do mundo inteligível, o mundo das ideias, que é imaterial, é imutável e é captada apenas pelo intelecto. Mas como assim, professor? Vamos lá. Então, para Platão, existem dois mundos, duas realidades. Essa realidade sensível que a gente vive aqui e a realidade inteligível, do mundo das ideias. Características dessas realidades. Sensível. Ela pode mudar, né? Ela está nesse processo de constante transformação, ela é material, ela é enganosa, ela é fantasiosa, ela nos induz ao erro. A realidade do mundo inteligível é perfeita, é ideal, é imutável, é eterna. Tudo bem? Então, para Platão, existem essas duas realidades. Tranquilos? Agora, como assim, professor, essas duas realidades? Para Platão, a nossa alma, quando habitava o mundo das ideias, conhecia a verdade absoluta, né? Conhecia o que é verdadeiro, o que é correto. Mas a partir do momento que a nossa alma encarnou no nosso corpo, o nosso corpo passou a aprisionar a nossa alma. Né? Então, a nossa alma ela busca conhecer o que é verdadeiro, mas nosso corpo, por ser parte do mundo sensível, impede a nossa alma de alcançar essa verdade absoluta que habita o mundo das ideias. Tá? Um outro aspecto, nessa dimensão inteligível da realidade, segundo Platão, né, o mundo das ideias, estaria também nessa realidade aquilo que Platão vai trazer como a ideia do bem. Né? A ideia do bem, no pensamento de Platão, é necessário entender como que Platão define, né, essa ideia de bem, essa ideia de verdade, essa ideia de perfeição. Como Platão entende essa ideia de bem, né, como algo supremo? Vamos lá. Em primeiro lugar, para Platão, todas as outras ideias têm em comum
apenas o fato de serem ideias. Portanto, há uma essência comum entre elas. É justamente essa essência que Platão chama a ideia de bem, que seria uma ideia suprema, o princípio, a explicação de todas as coisas. Para Platão, o bem supremo habita o mundo das ideias. E para exemplificar e explicar isso de maneira mais simples, Platão narra, num de seus escritos, a alegoria da caverna. Eu vou projetar aqui, só para a gente fazer uma rápida reflexão sobre essa alegoria da caverna. Eu já mostrei isso aqui e já disse também em sala de aula sobre esse mesmo assunto aqui com vocês. A alegoria da caverna, também conhecida como mito da caverna, é basicamente assim. Repare na imagem aí. Tá vendo? Vamos lá. Platão conta a historinha que como se fosse assim, os seres humanos, né, desde o seu nascimento, é como se eles estivessem acorrentados dentro de uma caverna. Tá? E aí tinha uma parede, né, que separava esses seres humanos aqui acorrentados. Tá? E quem estava acorrentado aqui no caso teria acesso apenas ao que era projetado no fundo da caverna. Tudo bem? No fundo da caverna. Se nós observarmos aqui, no fundo da caverna são projetadas algumas coisas. Tá vendo? Nessa caverna também teria aqui uma fogueira entre essa parede e a porta de saída, ou, sei lá, o acesso à saída da caverna. Quem está acorrentado no fundo da caverna consegue observar no fundo da caverna ali, na parede do fundo da caverna, apenas o quê? Isso mesmo, sombras. Quem está no fundo da caverna consegue ver apenas sombras da realidade. Aí eu te pergunto, se eu digo que quem está dentro da caverna consegue ver apenas sombras da realidade, eu posso dizer que ele está vendo, quem está dentro da caverna vê a verdade ou sombras da verdade? Quem está dentro da caverna só vê sombras da verdade. Portanto, a visão ou o conhecimento de quem está aqui dentro da caverna é um conhecimento fantasioso, enganoso, limitado. Tranquilos? Platão, contando a sua história, afirma que certa vez alguém conseguiu se desvencilhar das correntes que o acorrentavam no fundo da caverna e saiu da caverna. Fora da caverna ele encontrou a luz. Né? Só que não foi fácil abrir os olhos diante dessa luz. Não foi fácil. Por quê? Porque a luz representa essa verdade, conhecimento, a filosofia. Mas antes de alcançar essa luz, ele passa por um processo de questionamento, né? De reflexão, né? O espanto diante dessa luz, dessa verdade. Então, podemos dizer que aqui, fora da caverna, se você observa aí, aqui eu tenho luminosidade, eu tenho luz. Aqui dentro da caverna eu tenho escuridão. E só tenho possibilidade de ver as sombras da realidade. Então vamos comparar assim. Se dentro da caverna, quem está acorrentado só vê sombras da realidade, significa que quem está dentro da caverna corresponderia a qual das realidades? Qual que nós citamos anteriormente? A realidade do mundo sensível, mundo perceptível aqui, ou a realidade do mundo inteligível, mundo das ideias, mundo da luz? Quem está dentro da caverna consegue observar apenas sombras, portanto, corresponde ao mundo sensível. Quem está fora da caverna consegue observar a luz e consegue alcançar um mundo inteligível. Tranquilos até aí? Vamos avançar então aqui. Um outro aspecto da filosofia de Platão a respeito dessa ideia de transcendente, essa comparação aí de divindade. Diz respeito à criação do mundo sensível. Vamos dizer assim, ora, professor, se no mundo inteligível está a verdade absoluta, está a verdade plena, a ideia do bem, como que surgiu então esse mundo sensível que a gente vive aqui? Muito bem. A criação do mundo sensível, Platão tece a seguinte explicação a respeito de demiurgo. Esse é um outro termo que vai ser interessante, é importante você estar atento, tá? Demiurgo. Tá? Platão responde assim, diante da pergunta de por como que foi, como que surgiu
esse mundo sensível? Platão diz assim, para que o mundo sensível, esse mundo perceptível por meio dos sentidos, pudesse existir, necessariamente, tá? Ou seja, foi necessário haver uma intermediação aí, tá? Algo que fizesse a mediação, ou seja, uma ligação entre o mundo inteligível, perfeito, ideal, com o mundo sensível, para fazer com que o mundo sensível passasse a existir. Platão diz que quem faz essa mediação é um ser chamado demiurgo, que seria como se fosse uma divindade artífice, ou seja, que criou, que faz, que cria, só que ele pega os modelos do mundo inteligível. Pega o modelo no mundo inteligível e coloca no mundo sensível. Então, o demiurgo também seria eterno, verdadeiro, imutável, mas seria esse ser mediador, como se fosse uma divindade que fizesse essa mediação entre o mundo inteligível e o mundo sensível. Aí a pergunta é, mas por quê? Qual o objetivo de criar? O que levou esse demiurgo a criar o mundo sensível? Ele diz assim, o demiurgo faz essa criação, esse processo de intermediação, especialmente por causa da sua bondade. Então, é por bondade, por amor ao bem, à verdade, ao bem supremo, é que ele cria o mundo sensível. Beleza? Um outro aspecto da filosofia também grega antiga, vamos abordar aqui as ideias de Aristóteles, que também você tem noção e já estudou alguns conceitos básicos da filosofia aristotélica. Tá? Então vamos lá. Falou em Aristóteles, é necessário aí entender que ele desenvolve um pouquinho mais o raciocínio a respeito dessa ideia de transcendente e vai aprimorar um pouquinho mais o pensamento sobre o transcendente a respeito da criação do que existe. Aristóteles, então, vai desenvolver um pouco mais as ideias de Platão e vai trazer a reflexão a respeito do transcendente aí, ou de uma certa divindade, mas não com o aspecto de um Deus, conforme a gente tem conhecimento com base em princípios religiosos. Aristóteles vai dizer a respeito desse transcendente, abordando a ideia do primeiro motor, né? Que, segundo ele, seria o princípio primeiro, a causa primeiro de todo movimento, de tudo o que ocorre, tudo que existe. Todas as coisas, segundo Aristóteles, estão se transformando, e essa transformação seriam efeitos de uma causa. Aqui eu quero abordar um outro aspecto dentro da filosofia de Aristóteles, a ideia de causa e efeito. Vamos lá. Tudo que a gente observa na natureza, acontecendo, tudo que a gente observa acontecendo, são os efeitos. Só que todo efeito, naturalmente, tem que ter uma causa. Tá? Todo efeito tem uma causa. Tá? Como assim, professor? Todo efeito tem uma causa. Né? Quando eu expliquei isso para vocês, eu usei o exemplo, vamos imaginar assim, eu tenho tenho 3 bolas, né? Uma bola vermelha, uma bola azul e uma bola preta. Ou podemos até enumerar, fica mais fácil. Bola 1, bola 2, bola 3, fica mais fácil. Eu pego um objeto, toco a bola número 3, ela vai bater na bola número 2, que vai bater na bola número 1, que vai se movimentar. Vamos analisar assim. Eu vejo a bola número 1 se movimentando. Eu estou vendo a causa ou o efeito? Eu estou vendo o efeito. Tá? Então é assim. Só que todo efeito tem uma causa. Mas qual foi a causa do movimento da bola 1? Foi a bola 2, que se chocou na 1. E qual foi a causa do movimento da bola 2? A bola 3, que se chocou nessa bola 2. E assim sucessivamente. Então, Aristóteles chegou à seguinte conclusão. Se eu for procurando a causa primeira, não, ou melhor, a causa de todas as coisas, obrigatoriamente eu tenho que chegar num primeiro momento onde tudo começou. Uma causa primeira para todas as coisas. Ou seja, o princípio de tudo. Isso ele chamou de motor imóvel. Ou primeiro motor, como que é. Motor imóvel por quê? Motor porque move. Faz acontecer. Imóvel porque não é movido por nada.
Então, o motor imóvel seria a causa primeira de todas as coisas, onde tudo começou, onde tudo teve início. Tá? Esse motor imóvel ele é divino, ele é suprassensível, ele é extrafísico, ele é eterno, é incorruptível, é imóvel, é ato puro. Tá? Então, abordando esse aspecto, até mesmo da transformação e da mudança, tem um outro conceito na filosofia aristotélica que é importante vocês também estarem atentos, a respeito do ato e potência. Né? A modificação e a transformação que as coisas estão passando. Né? Então, eu tenho o ato, tenho a potência. Então, é necessário estar atento a essa transformação de todo o ser, que é um processo de mudança da potência ao ato. Vamos citar um exemplo simples. Imagine que você tem, vamos lá, estou aqui na mão uma sementinha, né? Sei lá, um caroço de manga, que é mais comum para a gente, um caroço de manga. Eu olho para aquele caroço de manga em ato, naquela situação que ele está, naquele momento, ele é apenas o quê? Um caroço de manga, correto? Lembra que nós já falamos sobre isso? Só que é o seguinte, esse caroço de manga tem o potencial de se tornar o quê? Uma árvore, né? Uma mangueira. Tranquilos? Então, se esse caroço de manga lá for plantado, regado, cuidado, e ele foi todo cuidado e se transformou numa árvore grande, ele transformou o quê, professor? A potência que ele tinha em ato. Então, imaginemos assim, se eu olho para um caroço de manga e assim, nossa, aqui tem uma árvore, né? Esse aqui pode ser uma árvore, etc. Pode. Então, ele tem potencial para se tornar uma árvore, mas em ato é apenas um caroço de manga. Agora, outro aspecto. Esse processo de transformação, então, no pensamento, né, de Aristóteles, é necessário entender que a gente tem que buscar a causa primeira. E a causa primeira de tudo que existe, segundo Aristóteles, ele deu o nome de primeiro motor ou motor imóvel. Beleza? Vamos para finalizar aqui um outro conceito. Né? É necessário estar atento, né, que a figura de divindade transcendente aí, presente no pensamento desses dois filósofos aí, não pode ser confundida conforme o pensamento de Deus dentro da religião, especialmente cristã. Tá? Tem um aspecto, o Deus transcendente, né, do cristianismo, especialmente tem aquela característica de transcendência e imanência que nós falamos anteriormente. Né? Então, para esses dois pensadores, o transcendente é algo sublime, está além, mas ele não necessariamente se associa a uma divindade conforme o pensamento religioso cristão. Beleza? Meus queridos, forte abraço, bons estudos. Assim como a gente já tem esse combinado nas nossas aulas, eu gostaria que você pegasse seu livro, né, na página 72, fizesse todos os exercícios aí deste capítulo 9, tá? Para a gente aprimorar aí os estudos em filosofia. Beleza? Um forte abraço, bons estudos, a gente se encontra na próxima. Tchau!